E para você ver como o legalismo é uma coisa saborosa para as pessoas, a frase mais conhecida do pastorzão é: você não é crente, não. Você é moleque. É o apontar de dedo e falar que o cara não é merecedor, que não é crente. É trágico. E eu carreguei isso por muito tempo. E eu comecei a perceber que o pastorzão virou um ídolo. Quando você diz que o mundo começou a te aclamar. Eu tenho falado uma frase herética aqui nos podcasts, que o diabo é o ego. Né? Não tô tão errado assim, eu acredito, né? Porque você teve condição de ter tudo isso se você adorasse o próprio ego. Não, eu sou o Caio da Globo, o Caio do New York Times. Você chegou a lutar com o seu ego, você foi sempre tranquilo com isso. Como que você conseguiu manter o equilíbrio? Eu nunca tive muita vocação para babaquice. Meu pai era o cara mais anti-babaca que existia. Então, assim que eu comecei a pregar, e meu pai me ouviu a pregar a primeira vez, eu estava com 2, 3 meses de convertido, e eu pregando na igreja dele, que era uma igreja presbiteriana, toda solene, e aí eu preguei. Quando eu acabei, eu vi que ele estava com lágrimas nos olhos. Quando terminou, a gente entrou no carro, fomos para a nossa casa, ele parou na garagem, pediu para todo mundo da família sair, ficamos só nós dois no carro. Ele botou aquela mão, ele tinha uma mãozona grande, forte. O papai foi tudo, advogado, marceneiro, carpinteiro, pedreiro, qualquer coisa ele fazia. Botou aquela mãozona com aqueles dedos grandes assim na minha perna, deu uma apertada, falou: escuta, você é meu filho? Aí eu falei: sou, pai. Aí ele disse: então meta na sua cabeça o seguinte: eu sou um gusano e você é filho de gusano. Se algum dia subir à tua cabeça qualquer outra impressão a teu respeito, você está se desfiliando da minha consciência espiritual. Eu estou contigo até a morte, desde que você não se ensoberbeça com nada, porque eu não suporto soberba. E pode ser do meu filho mais amado, eu não aguento. Eu sou de Cristo e em Jesus não há lugar para nada, a não ser para o aprendizado contínuo, que é a humildade, que deixa você de coração aberto para aprender até morrer. Então, nunca pense de você qualquer outra coisa, porque você é meu filho. Se é meu filho, é gusano, é vermezinho da carne podre. Então, não admita no seu coração qualquer outra coisa, porque vai ser mentira, vai ser engano, vai ser miragem, porque você só é gusano. Eu tinha 2, 3 meses de convertido. E eu jejuava muito com ele naquele tempo. A gente passava uma semana jejuando, íamos para o meio do mato. Às vezes ficávamos 2, 3 semanas onde era só água e um pedacinho de bolacha creme cracker, e a gente ficava em oração, êxtase, era tudo sonhos de revelação. Foi aonde o Novo Testamento entrou todinho na minha cabeça. Teve um tempo que os meus pais dizem que eu ficava em pé, sonâmbulo, no meio do jejum, e eu começava, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, eu citava Efésios todinho até o fim do capítulo 6, Colossenses, Filipenses, Mateus de cor. Era uma coisa imensa, a palavra foi tomando conta de mim. E o Velho Testamento, os Salmos, eu guardei a maioria deles no coração e podia repeti-los pensando neles de olhos fechados, de modo que a palavra se impregnou em mim, e foi uma impregnação extraordinariamente benfazeja, salvadora. Outra coisa, eu nunca parei de orar, porque quando o cara começa a parar de orar, alguma coisa começa a se perder dentro dele. Hoje em dia eu não sou daquele cara que, para sair de casa, tem que se ajoelhar, ficar 15 minutos de joelho, você amadurece.
Mas eu ando o tempo todo em oração e tenho o meu tempo particular com a minha mulher de oração, intercessão pelos filhos. A gente se derrama, chora. Os filhos estão todos bem, a gente intercede pelo futuro, pelos netos, pelos amigos. Mas o coração anda no espírito. Eu fui aprendendo a pensar orando e a orar pensando. A transformar o pensamento numa coisa que viaja por dentro de Jesus e do Evangelho. Eu creio que assim é que se desenvolve na gente a mente de Cristo. E a última coisa que eu sou no mundo é herege. Hereges são todos esses que negam o Evangelho de Jesus por causa de Davi, por causa de Abraão, por causa dos juízes, por causa de Gideão, por causa das leis do apedrejamento, da morte, de vai para isso, vai para aquilo. E olha que o Novo Testamento não tinha inferno, né? Era só o Seol ali, o cara ia para a sepultura, não tinha uma escatologia proposta. Portanto, até a sentença de Moisés era branda, só ia até o cara morrer. Mas a dos evangélicos bota o sujeito queimando no inferno espaço-temporal. É um lugar feito de tempo onde ele fica para sempre. E a eternidade é um tempo sem fim para os crentes. Sim. Quando o conceito físico e até teológico de espiritualidade é a atemporalidade. É aquilo onde não existe tempo, de modo que a eternidade cabe num átimo de alguma coisa. Ela é uma qualificação. A vida eterna é a qualidade da vida de Deus em mim, que começa hoje, Jesus diz. Tem que começar agora, aqui. Ela não está me aguardando, ela está querendo me invadir. Sim, sim. E eu estou cheio da eternidade. Quando eu partir, eu vou entrar em glória. E tem gente que, quando não transcende, vive só como máquina solar, como boneco de carne, como Paulo chama. Quando esses morrem, morrem. É o que diz Gênesis no capítulo 2. Se tu morreres, tu morrerás. Ou seja, não transcenderás. Aí tem aqueles caras que vão para o inferno. Mas o inferno não é espaço temporal. Você vê essas experiências todas de gente que voltou, não é? O cara fica ali 6 minutos, 10 minutos no nosso espaço-tempo e ele viaja a vida dele inteira, sem bloqueio de trauma, sem acusação a pai, a mãe, sem as desculpas das autovitimizações. Ele fica nu e puro no espírito dele, aí ele enxerga e se enxerga. E a grande maioria pede misericórdia a Deus no caminho do inferno. E a graça de Deus traz os caras de volta ou os catapulta na dimensão da eternidade. Universalista! Eu sou... Universalista! Como pode? Eu fiquei a vida inteira sem beber, sem fumar, sem comer ninguém. Pra tu falar que o cara tá indo lá... Pediu perdão, Deus perdoou, que não, Deus... Não, mas eu creio no inferno. Tem gente que é diabo mesmo. Tem gente que vai para o inferno mesmo. Tem gente que habita o inferno até a misericórdia de Deus os salvar quando joga todo mundo, diabo, falso profeta, e todo mundo no lago de fogo, que é extinção. O cara cai em extinção. E temos nós que aqui, pela misericórdia e pela graça de Deus... transcendemos no amor, na fé, na esperança, na justiça, na bondade, na certeza da justificação em Cristo, que nos apazigua eternamente, e não por mérito, só por graça mediante a fé, nós já passamos da morte para a vida. Então aquela mulher que foi, vou até mostrar pra você aqui que tem um pessoal, aquela mulher que foi pro inferno 8 vezes, então ela foi mesmo. Não, foi uma viagem psicodélica, né? Ah, tá. Então ali é maconha mesmo, é no maconha caso. Outra coisa. Tem gente que nem tá precisando de maconha.
Nem precisa, né? Basta o processo de dissociação de personalidade que ela vai. Aquilo ali é um lado dela acusando o outro lado dela. A mulher viu até o Michael Jackson. Até o Michael Jackson, cara. Tá usando, cara. Pô, isso é muito bom, isso que você tá usando. Vamos aprender Moonwalk, enfim, né? Eu peguei um Uber, o cara só falava besteira. Só que o cara mudar, eu acho que ele era bipolar, porque ele mudou o assunto quando ele descobriu que a gente era do meio, né? Ele, vocês são evangélicos? Eu também sou, porra. Ele falou, legal. Caramba, beleza. Ele, não, porque eu tava em casa e eu deitei e dormi e eu fui pro inferno. Você aí, vê como é que ele anda perturbado, esse irmão. Eu vi um letreiro, tinha 1, 2, 3, 4. Tinha uns 4 letras. E colocaram como 4. Funk. Ele falou que viu 4 letras que eram. Parecia um petróleo, um líquido preto. Que ele colocava a mão. E ele falou que era tão real aquilo que ele acordou se batendo, que ele tava ardendo do fogo. E você fala, né? Como diz aquele versículo, é melhor ouvir isso do que ser surdo. Do que ser surdo, com certeza absoluta. É a frase da minha mulher. Mas, Caio,